Bem, pessoal, então vamos aprender um pouco mais aí sobre o movimento circular. Então, nós definimos aí na primeira aula, né, sobre esse assunto, nós definimos aí o conceito de velocidade angular, né, e definimos aí a equação horária para o movimento circular uniforme, tá? Então, vamos ver mais alguns aspectos. Então, nós vimos na aula passada o conceito de período. Então, o período é o tempo necessário para você dar uma volta completa na trajetória circular. Então, aqui atrás eu coloquei aqui a foto de uma esmerilhadeira, né? Que apresenta aqui o disco do esmeril, ele apresenta um movimento circular, um movimento aí, uma rotação alta aí, sei lá, 11.000 RPM, algum dessa ordem, né? Um movimento circular típico, tá? E aí nós chamamos o movimento, o tempo que você leva para dar uma volta completa de período. Tá? E quantas voltas você executa em uma unidade de tempo, nós chamamos de frequência, frequência F. Tá? Então, em termos aí de velocidade angular, então a velocidade angular seria dada aí como um certo intervalo angular dividido por um certo intervalo temporal. Tá? Se esse intervalo angular é correspondente ao círculo completo, à circunferência completa, né, 360 graus, em radianos, 360 graus, aí vocês lembram, é 2π radianos. Tá? E o tempo para percorrer uma volta completa nessa circunferência seria o período T maiúsculo. Tá? Então, ômega, a velocidade angular, é 2π sobre o período. Tá? Mas aí nós lembramos que o inverso do período, 1 sobre t, nós chamamos de frequência. O número de vezes que o movimento de rotação completa ocorre na unidade de tempo. Então, por exemplo, se você tiver dentro de 1 segundo, você executar 5 voltas completas dentro de 1 segundo, nós temos a frequência que nós chamamos de 5 Hz, 5 voltas em 1 segundo. Tá? Ou se eu apresentar 20 voltas em 1 segundo, então frequência de 20 Hz, etc. Tá? Então, 1 sobre o período, tá? Nós podemos escrever dessa maneira, 1 sobre o período é o que nós chamamos de frequência, a frequência F. Então, a conversão entre frequência de rotação F e velocidade angular, tá? É dada por essa equação. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência de giro. Tá? No sistema internacional, tá? As unidades, então, nós vimos na aula passada que a velocidade angular ela é dada em ângulos por tempo. Ângulo em radianos, tempo em segundos. Então, a unidade da velocidade angular, radianos por segundo. Tá? Poderia ser também graus por segundo, né? Mas normalmente não se usa graus por segundo, nós usamos radianos por segundo. Tá? Lembre-se que π radianos é 180 graus. Tá? E nós temos a unidade de frequência. A unidade de frequência no sistema internacional é o segundo a menos 1, tá? Que é a mesma coisa que Hertz. Tá? Para o sistema internacional, né, o que acontece com a velocidade angular e a frequência de rotação é que, em termos aí do sistema internacional de unidades, essas grandezas, radianos por segundo e hertz, seriam maneiras diferentes de você expressar a mesma unidade, segundo a menos 1. Então, a unidade de frequência é 1 sobre o tempo, então 1 sobre segundo, segundo a menos 1. E vejam que, na verdade, dessa maneira, dimensionalmente, não existiria diferença entre a unidade que nós chamamos de hertz e a unidade que nós chamamos radianos por segundo, dimensionalmente no sistema internacional de unidades. Por quê? Porque esse fator de 2π é um fator que, fator em radianos, esse 2π radianos, é um fator de escala, é um fator que dá a escala aí de comprimento da circunferência para o diâmetro ou o raio do círculo. Tá? Então, esse fator é adimensional. Então, por isso que o radiano ele não é considerado quando você faz a análise dimensional de uma equação.
tá? Então, por isso, muitas vezes, quando você fala em frequência, velocidade angular e velocidade de rotação, essas palavras no dia a dia, existe confusão nessas palavras, tá? Justamente por causa desse intercâmbio existente entre essas unidades, que na verdade elas são equivalentes, né? Existe uma equivalência entre elas. A menos de um fator 2π, você pode converter radianos por segundo em hertz, né? Seria aí a mesma coisa, por esse fator de escala. Tá? Então, nós vamos aqui falar em frequência de rotação, tá? Mas normalmente no linguajar comum, isso se chama velocidade de rotação. Veja que velocidade de rotação não é exatamente o que nós chamamos de velocidade angular, tá? Não é exatamente a mesma coisa, tá? Então, você tem que tomar cuidado com essas palavras, tá? Então, quando você fala velocidade de rotação, tá? Na verdade, muitas vezes eu prefiro referenciar essa palavra a uma frequência, tá? E não uma velocidade. Então, vamos falar aqui sobre a frequência e a velocidade angular, tá? Então, vamos supor aí que a frequência, a unidade de frequência, é em hertz, que é a mesma coisa que segundo a menos 1. Também nós podemos adotar para a unidade de frequência essa outra maneira aqui, ciclos por segundo, né? Ciclos completos em um segundo, voltas completas em um segundo, tá? Nós também podemos utilizar essa notação, RPS, rotações por segundo. Quantas rotações completas ocorrem em um segundo? Então, essa é uma outra maneira de medir aí a quantidade de voltas que você tem na unidade de tempo, né? Em RPS, rotações por segundo. Tá? Nós também podemos utilizar essa outra unidade, que é a mesma coisa que rotações por segundo, que se chama revoluções por segundo, né? Rev por segundo. Tá? Também vamos assumir que é uma unidade de frequência, né? E aí você tem a equivalência. Então, segundo a menos 1, mesma coisa que hertz, mesma coisa que ciclos por segundo, mesma coisa que rotações por segundo. Então, isso nós já tínhamos visto no finalzinho da aula anterior. Tá? E uma unidade que é muito utilizada na prática, tá? É o RPM, que são as rotações por minuto. Quantas voltas você tem aí associadas a um dado movimento circular ocorrendo dentro de um minuto? Quantas voltas completas ocorrem dentro de um minuto, o tempo de um minuto, tá? E você pode facilmente converter rotações por minuto para rotações por segundo. É muito fácil, tá? Porque vejo que em um minuto eu tenho 60 segundos. Então, entre essas duas grandezas existe um fator 60. Tá? E para você passar de RPM para rotações por segundo, basta você dividir por 60. Tá? E para você fazer o contrário, para passar de RPS, rotações por segundo, para rotações por minuto, basta você multiplicar por 60. Tá? Então, é muito comum aí você ver no carro, por exemplo, no carro você tem um conta-giros, né? Ele te dá aí uma velocidade de giro do motor. Tá? Então, sei lá, 1000 rotações por minuto, 1000 RPMs. Então, você pode converter esse 1000 RPMs em rotações por segundo dividindo por 60. Tá? Então, por exemplo, se você tem 600 RPMs, 600 RPMs dividido por 60 me dá 10 rotações por segundo. Tá? E lembre-se que rotações por segundo é a mesma coisa que hertz, que é a mesma coisa que segundo a menos 1 e ciclos por segundo. Ciclos por segundo não é tão utilizado. Tá? O que mais se usa é RPM, hertz, segundo a menos 1 também é um pouco usado. Tá? E também você pode utilizar radianos por segundo. Na verdade, essas unidades, essas grandezas físicas, essas unidades, elas são aí intercambiáveis, como eu falei, apenas por um fator 2π. Tá? Então, normalmente, na prática, essas palavras costumam se... Então, vamos ver aqui mais alguns detalhes sobre isso. Né? Então, aqui, né? Então eu coloquei aqui ordens de magnitude da velocidade de rotação. Né?
Então, eu coloquei entre aspas aqui a expressão velocidade de rotação, porque, vejam, na física você não tem essencialmente você não tem nenhuma unidade que se chame exatamente velocidade de rotação. Nós temos a frequência, nós temos a velocidade angular, tá? E nós temos a velocidade linear, mas nenhuma delas é o que nós chamamos de velocidade de rotação. Tá? Então, velocidade de rotação, ou você associa a ômega, a velocidade angular, ou você associa a frequência f, um dos dois. Tá? Existem livros que adotam velocidade de rotação para ômega, ou outros livros que adotam velocidade de rotação para frequência. Tá? Depende aí, basta apenas um fator 2π para fazer a transformação. Tá? Então, por exemplo, aqui algumas velocidades de rotação típicas aqui em RPM. Tá? Então, por exemplo, um disco aí, né, um LP antigo, né, ele tem uma velocidade de rotação baixa, aí, 33 RPMs por minuto. Né? Depende do tipo, né? Existem vários tipos, 16, sei lá, vários valores, né? Mas em geral é 33, eu acho. Né? Me corrijam se eu estiver errado. Né? Um motor de carro, por exemplo, aqui, né? Um motor aí de um carro popular, né? Uma Ferrari, né? Então nós temos aqui a velocidade depende da marcha, né? Que você está, mas em geral fica em torno de 2.000 a 3.000 RPMs para velocidades aí, intermediárias. Né? Então é uma velocidade grande. Né? A cada minuto o eixo desse motor dá 2.000, 3.000 voltas. Né? Se você dividir esse número aí, 2.000 ou 3.000, vamos supor que você divida 3.000 por 60, né? Você vai ter aí 50 voltas por segundo. Né? Então imagine, quando o motor está a 3.000 RPMs, se você dividir por 60, você vai ter em rotações por segundo. Então 3.000 dividido por 60, você vai ter 50 RPS, ou 50 Hz. Então veja que o motor de um carro ele pode dar 50 voltas num segundo. Isso é muita coisa. Tá? Nós não nos damos conta de quão rápido é isso. Né? É bem rápido. Tá? Aqui um motor elétrico. Então, o motor elétrico, em geral, é um motor aí de indução, né? Ele tem aí uma velocidade aí, que gira em torno dessa ordem, por exemplo, desse tipo de motor, motor industrial, né? Monofásico, trifásico. Ele tem uma velocidade de rotação que pode ser motor de baixa rotação e motor de alta rotação. 1.750 RPMs ou 1.800 RPMs, baixa rotação, e alta rotação 3.600 RPMs, por exemplo. Tá? Então isso é utilizado aí nas indústrias. Existem motores que são mais rápidos, que são, por exemplo, motores que são usados em eletrodomésticos. Por exemplo, liquidificador, batedeira, todos esses eletrodomésticos, eles utilizam motores que têm uma velocidade de rotação maior, né? Sei lá, 15.000 RPMs, por exemplo. Então aqui, né, é um motor aqui que funciona com escovas, né? Ele tem escovas aqui, até dá para ver a parte preta aqui. Esse motor de esmerilhadeira, o rebolo aqui, o disco da esmerilhadeira gira, sei lá, a 11.000, 12.000 RPMs. Né? E vejam que se você pegar aqui um disco de esmerilhadeira e olhar na capa, né, na indicação desse disco, ele mostra qual é a velocidade de rotação máxima, né? A quantidade de RPMs máximo que você pode sujeitar esse disco. Tá? Porque se você colocar uma velocidade muito grande num disco de raio grande, ele vai se partir. Tá? Então estritamente, é muito perigoso isso. Né? Algumas pessoas, essa é uma máquina bem perigosa, muitas pessoas já morreram, né? com estilhaços, né? Dessa máquina. Tá? É uma máquina bem perigosa. Tá? Aqui nós temos uma turbina a gás. Tá? Então essa turbina a gás, né, ou uma turbina a jato, vamos pensar também, ela tem uma velocidade de rotação aí também, uma turbina a gás, por exemplo, da ordem de 10.000, 20.000 RPMs. Se a turbina for menor, uma turbina de um jato, por exemplo, você vai ter uma velocidade maior, né, 100.000 RPMs, 200.000 RPMs. Existem turbinas que alcançam aí
velocidades de rotação muito grandes, né? Até 300, 500 mil RPMs. Né? Então, aqui nessa turbina a gás você tem várias paletas, várias pás, e conforme o gás vai passando, ele vai sendo comprimido, e essa compressão, esse gás comprimido, ele entra em combustão, né? E essa combustão, a expansão associada a essa combustão, faz a turbina girar. Tá? E quanto mais ela gira, tá? Quanto mais gás escapa, mais gás é succionado para dentro da turbina. Tá? Então, essa é a ideia de uma turbina. Por exemplo, uma turbina de caminhão, é uma turbina aí, um motor turbinado. Né? Qual que é a ideia de motor turbinado? Quanto mais fluxo de ar você coloca na saída, tá? Esse fluxo de ar gira uma hélice, e essa hélice gira a outra hélice que alimenta o motor. Então você tem duas. A ideia de uma turbina são duas hélices acopladas. Uma hélice é movimentada pelo fluxo de saída, pelos gases de saída. E a outra hélice, que é ligada no mesmo eixo, ela impulsiona para dentro do motor a mistura de entrada. Tá? Então, quanto mais sai, mais entra. Então, essa é a ideia da turbina. E aqui na turbina maior também se utiliza esse conceito. Tá? Aqui nós vemos aí um pulsar, né? Se não me engano, um pulsar de vela, se não me engano. Né? Aqui você tem uma estrela, né? Uma estrela moribunda, né? Que apresenta uma rotação aí, uma rotação muito elevada, aí, 670 RPMs. Né? E, por exemplo, esse pulsar aqui, esse tipo de estrela, essa estrela específica apresenta uma rotação 670 RPM, mas pode ser maior. Né? Você pode ter velocidades muito maiores. É uma estrela inteira, tá? É uma estrela inteira girando a essa ordem de rotação. Tá? Nós também temos rotação em micro-organismos. Né? Então, o micro-organismo ele pode executar uma rotação, né? No meio aquoso, por exemplo. Por exemplo, aí uma bactéria ela pode alcançar uma velocidade de rotação alta, 16 mil RPMs. E nós temos aqui uma galáxia. Né? Nós sabemos que a nossa galáxia, outras galáxias, executam um giro aqui em torno do centro da galáxia. E leva muito tempo para você dar uma volta em torno da galáxia. Né? Por exemplo, para o Sol dar uma volta completa em torno da Via Láctea, leva 240 milhões de anos. Né? Então, mega year, né? Então, milhões de anos, 240 milhões de anos para você conseguir dar uma volta completa na galáxia. Tá? Então, para a Via Láctea, né? Para a Via Láctea, essa velocidade na verdade é variável, tá? Depende aí de que ponto você está aí na galáxia, se você está mais próximo do centro ou se você está mais afastado do centro. Tá? Você tem uma velocidade variável. Na verdade, existe um problema em aberto na física que corresponde aí à definição das velocidades de rotação dos componentes de uma galáxia. Tá? Então, não se sabe por que a velocidade de rotação das partes de uma galáxia ela não decresce tanto quanto deveria. Né? Por exemplo, pela teoria newtoniana, a velocidade de rotação próxima ao centro deveria ser alta e conforme você fosse se afastando para a borda, essa velocidade de rotação deveria ir caindo cada vez mais. Mas o que acontece não é isso. O que acontece é que a velocidade de rotação meio que se mantém constante, tá? Ela não decresce tanto quanto se esperava. Tá? Então se assume essa existência que a esse decréscimo pequeno da velocidade de rotação da galáxia, da curva de rotação da galáxia, a existência de matéria escura, por exemplo, né? Ou você pode tentar outras explicações. Tá? Então, alguns exemplos aí acerca aí de movimentos de rotação. Tá? Então, o movimento de rotação é um movimento muito presente no nosso mundo. Tá? Então, aqui.
Então vamos ver aqui agora um outro conceito. Então nós estudamos a ideia de velocidade angular, tá? E a partir da velocidade angular nós definimos um movimento que tem a velocidade angular fixa, tá? Um movimento circular uniforme. Agora vamos estudar o que se chama velocidade angular. Então, na velocidade angular, para a aceleração angular, nós vamos considerar que a velocidade de giro ela pode variar ao longo do tempo. Tá? Então, nós vamos fazer de modo análogo ao que é feito no caso linear. Então, no caso linear, a aceleração ordinária é a velocidade por tempo, ou a variação da velocidade por tempo. Né? Δv por ΔT. Né? Quanto a velocidade variou num certo tempo. Isso me dá a aceleração. Nós vamos definir o que se chama aceleração angular seguindo a mesma ideia. Só que em vez da velocidade linear, que vai variar aqui, nós vamos associar a aceleração angular, nós vamos chamar a aceleração angular de alfa, tá? Ela estará associada à variação da velocidade angular no tempo. Quanto a velocidade angular varia num determinado intervalo de tempo. Tá? Então a equação, né, muito similar, tá? Aqui em vez da aceleração linear, nós temos a aceleração angular alfa. Tá? Em vez da velocidade linear, nós vamos ter a velocidade angular ômega. Tá? Então, ΔΩ por ΔT é igual à aceleração angular alfa. Né? Então, ΔΩ é a variação da velocidade angular, né? E ΔT é a variação, o intervalo de tempo considerado. Em termos de unidades, né, nós já sabemos que a aceleração linear, a unidade da aceleração linear, é a unidade da velocidade pela unidade de tempo. Né? Então, metros por segundo dividido por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que nós sabemos que a unidade da velocidade angular é radianos por segundo. E você vai dividir radianos por segundo, mais uma vez por segundo. Então nós vamos ter que a unidade da aceleração angular é radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então vejam, para o movimento linear, né, vamos considerar um movimento linear, uma linha reta essencialmente, tá? Você vai ter a aceleração linear, velocidade linear por tempo. E no caso de um movimento de rotação, um movimento circular, tá? O movimento circular, nós vamos definir a aceleração angular, né? Então, velocidade angular por tempo. Né? O quanto a velocidade angular varia num certo tempo. Quantos radianos por segundo a velocidade varia num certo tempo em segundos. Tá? Então, nós vamos utilizar esse conceito da aceleração angular para tratar um movimento onde a velocidade angular varia. Tá? Okay. Então, esse movimento é o movimento mais simples que nós podemos considerar aí, onde a velocidade angular varia, é o movimento circular uniformemente acelerado. O que significa isso? Tá? Muitas palavras, né? Então, isso significa que nós vamos considerar a aceleração angular, velocidade angular por tempo. Tá? Nós vamos considerar que essa grandeza física ela é fixa durante o movimento. Ou seja, você acelera no movimento circular, mas essa aceleração sempre ocorre numa taxa constante ao longo do tempo. A taxa na qual a velocidade angular varia, ela é fixa. Tá? Então, para o movimento circular uniformemente acelerado, a palavra uniforme significa constante. Acelerado significa que a aceleração é constante, tá? No movimento em círculo. Tá? Então, a partir dessa equação, nós podemos definir aí um movimento circular. Tá? Então, aqui nesse movimento aqui, vocês podem perceber, né, que quanto mais tempo passa, mais rápido a bolinha vai girando. Ela começa devagar e vai aumentando a velocidade angular, vai aumentando a velocidade de rotação. Tá? Começa devagar, vai aumentando. Né? Aqui eu acho que eu fiz 15 segundos. Começou devagar e vai aumentando. Por exemplo, aqui, nesse movimento,
esse movimento ele é acelerado. Tá? Aqui nós temos uma aceleração angular positiva. Tá? Então ele vai aumentando a velocidade angular. Começa devagarzinho e vai aumentando. Isso numa taxa fixa. Tá? Então nós podemos escrever essa equação, tá? Em termos aí de delta ômega por delta t. O que é delta ômega por delta t? Então delta é a diferença. Velocidade angular final menos velocidade angular inicial. Delta t, tempo final menos tempo inicial. Aqui nós não colocamos as letras I e F, né, de final e inicial, mas simplesmente colocamos o inicial como zero, ômega zero, velocidade angular inicial. T0, tempo inicial. E a velocidade angular final e o tempo final, tá? Nós não colocamos aqui a letra F, nós omitimos isso, né? Nós omitimos essa letra e deixamos em aberto para que você possa colocar aqui qualquer valor que você queira para o final. Eu quero chegar comecei aqui com uma velocidade zero, por exemplo, velocidade angular zero, e vou aumentando até chegar numa velocidade angular de 10 radianos por segundo. Decidi, não quero mais 10 radianos por segundo, eu quero 30. Então, só troca aqui o ômega para 30. Tá? Então, nós deixamos essa variável e essa em aberto para você poder colocar qualquer valor. Tá? Então, por isso que é escrito dessa maneira. Tá? Então, nessa equação, delta ômega por delta t, você pode passar esse denominador multiplicando para o outro lado. Veja que ele está desse lado dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter alfa vezes t menos t0 igual a ômega menos ômega zero. Tá? Esse ômega zero nós podemos passar para o outro lado da equação. Veja que ele está negativo, eu posso passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Né? Nós temos isso. E nós podemos trocar os dois lados da equação, se A é igual a B, B é igual a A. Tá? Então, nós podemos trocar esses dois lados e escrever que ômega é igual a ômega zero mais alfa t menos t0. Em geral, nos problemas em física, nós colocamos o tempo inicial nulo, tá? Como antes. Então, em geral, nós colocamos o t0 igual a zero, né? E a equação horária para a velocidade no movimento circular acelerado uniformemente é essa equação. Tá? Então, como é que a velocidade angular varia no tempo? Tá? Então, aqui ao lado do ômega, aqui nós colocamos um t, para dizer que esse ômega ele depende do tempo. Tá? Conforme o tempo passa, a velocidade angular vai aumentando. Tá? Então, ômega zero é a velocidade angular inicial, em radianos por segundo. T é o tempo que passa e alfa é a aceleração angular, em radianos por segundo ao quadrado. Veja que quando você multiplica radianos por segundo ao quadrado vezes segundos, isso aqui fica em radianos por segundo, que é o acréscimo de velocidade que você coloca em cima aqui do ômega zero. O acréscimo ou decréscimo, depende do sinal dessa aceleração. Se é uma aceleração angular positiva, né, ou uma desaceleração angular com o sinal aí caracterizado como negativo. Tá? Então vejam que essa é a equação horária para a velocidade angular nesse tipo de movimento aí com aceleração alfa constante, tá? Aceleração angular constante. Ok? Bem, agora vamos considerar aí o deslocamento angular. Então eu quero saber como é que o ângulo ele varia nesse tipo de movimento. Então vamos inicialmente aqui considerar o gráfico para o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, a velocidade angular é fixa. Tá? No movimento circular acelerado, uniformemente acelerado, a velocidade angular não é fixa, ela varia. Tá? Então, no movimento circular uniforme, tá? A velocidade angular é sempre a mesma. O tempo vai passando e a velocidade é sempre a mesma. A cadência de giro é sempre a mesma. Então, por exemplo, né, você vai ter um movimento circular no qual você dá 10 voltas por segundo, né? 10 Hz. Se você multiplicar 10 vezes 2π, né? Quanto que é 2π? 2π é 6,28 aproximadamente. Então, 10 vezes 2π dá 62,8 radianos por segundo. Tá? Então, essa velocidade, vamos supor que ela se mantenha sempre a mesma. Então, quando a velocidade
a velocidade angular é constante, nós temos um movimento circular uniforme. Nesse movimento, a velocidade é fixa. O tempo passa e o valor é sempre o mesmo. Tá? Então, você tem sempre a mesma cadência de giro no movimento circular. Tá? Então, nesse gráfico aqui, embaixo desse gráfico, nós podemos delimitar uma área. Então, por exemplo, vamos pegar esse tempo e esse tempo. Tá? Então, entre esses dois tempos, nós temos um intervalo de tempo aqui. E a esse intervalo de tempo, né, que nós vamos chamar aqui de ΔT, tá? Eu tenho esse intervalo de tempo, tá? E é para essa velocidade angular ômega. Tá? Então, veja, quando eu multiplico esse lado, tá? Esse lado que essa altura aqui, que é ômega, por esse lado, né? Veja que são os lados desse retângulo. Tá? Então, ômega, esse lado, vezes esse lado, tá? Esse lado do retângulo vezes esse lado do retângulo me dá a área do retângulo. Então, a área desse retângulo é ômega vezes ΔT. Mas por essa equação, né, no movimento circular uniforme, o ômega é fixo, né, por essa equação, ômega vezes ΔT, que seria a área desse retângulo, é simplesmente, então, ômega vezes ΔT é o intervalo angular Δθ. Tá? Então, nesse gráfico, quando você faz o gráfico da velocidade angular em função do tempo, esse gráfico ele tem a área embaixo desse gráfico me dá aí o que nós chamamos de deslocamento angular, Δθ. A variação no ângulo é dada aí por essa área achurada. É numericamente igual a essa área achurada. Tá? Ok? Então isso nós já tínhamos visto aí para o movimento linear. Quando você fazia o gráfico da velocidade em função do tempo, a área sob o gráfico era ΔX ou ΔS. Né? Então, sai dessa equação. Agora, o que nós vamos fazer é utilizar essa propriedade, né? Essa área definida aí nesse gráfico, velocidade angular por tempo, nós vamos usar essa área para encontrar qual é o deslocamento angular Δθ, mas agora para o movimento circular não uniforme, ou seja, o movimento circular uniformemente acelerado. Tá? Então, nesse caso, aqui eu esqueci, né? A área dessa figura é igual numericamente ao intervalo angular coberto aí nesse movimento circular Δθ. Então, vamos ver aqui para o movimento uniformemente acelerado, tá? Nós vamos ter como é que vai ser o gráfico, da velocidade angular em função do tempo. Tá? Então, como é que vai ser esse gráfico aqui? Então, esse gráfico obedece a essa equação. Veja que essa equação é uma equação de primeiro grau no tempo. Essa equação é uma equação de reta, ax mais b. Tá? Alfa t mais ômega zero, ax mais b. Então, y igual a x mais b. X, né? Y é ax mais b. É a equação da reta. Tá? Então, se você traçar esse gráfico, vai dar uma reta. Tá? Essa reta, para o tempo inicial igual a zero, né? Se eu colocar t igual a zero aqui, a velocidade angular, né, no t igual a zero, aqui eu fiz t0 igual a zero, essencialmente, no próprio eixo aqui. Então, nesse ponto, a velocidade angular, para t igual a zero, essa parte vai embora, né, e a velocidade angular fica igual a ômega zero, fica igual ao próprio ômega zero. Agora, vamos tomar um outro ponto, mais adiante, um tempo t arbitrário. Nesse tempo t, eu vou ter aí, para esse tempo t, eu vou ter uma outra velocidade, uma velocidade ômega definida de acordo com essa reta. Para cada tempo você vai ter uma velocidade. Tá? Então, para o primeiro tempo aqui você vai ter 10 radianos por segundo, para o outro tempo 20 radianos por segundo, 30 radianos por segundo, 40 radianos por segundo, etc. Então você percebe, né? A partir dessa cadência que eu falei, a cada segundo vai aumentando 10 radianos por segundo. Então a aceleração angular deveria ser, nesse caso aí, nesse exemplo, 10 radianos por segundo ao quadrado. Tá? 10 radianos por segundo aumenta a cada segundo. Tá? Então, nesse gráfico aqui, né, então, o gráfico da velocidade angular no tempo, para o movimento uniformemente acelerado, é uma reta, e nós sabemos que a área delimitada por esse gráfico, a área definida embaixo desse gráfico, tá? Então essa área, tá? É o intervalo angular, Δθ. Né? Então aqui
temos o intervalo temporal, ΔT, a diferença T menos T0. Tá? E para calcular a área dessa figura, né, nós já sabemos que a área dessa figura é o intervalo angular, Δθ. A área dessa figura é a área de um trapézio, que nós já vimos anteriormente. Então, essa figura é um trapézio, base menor, base maior e altura. Tá? Então, a altura seria, a altura H aqui seria a ΔT. A base menor seria Bzinho aqui, ω0. E a base maior seria esse lado aqui. Tá? Aqui, na verdade, o trapézio está virado, então a base está de lado aqui. E o que seria a base é a altura. Né? Então, ele está ao contrário aqui da nomenclatura. Mas esse lado aqui é a base menor, esse lado aqui é a base maior, e a altura seria essa distância aqui entre as bases, né, as bases diferentes, que é ΔT. Então, vamos substituir esses valores, e isso vai me dar a área a área achurada, é a área desse trapézio. Então, a área do trapézio, Δθ, então esse é o intervalo angular definido nesse movimento, coberto nesse movimento, é igual ao quê? A base maior, ômega, mais a base menor, ω0, tudo isso dividido por 2, vezes a altura do trapézio. A altura do trapézio seria essa distância, ΔT. Tá? Aqui nós podemos colocar T0 igual a 0 e esse ΔT vai virar simplesmente T. Tá? Ok? Então, nesse movimento aí, uniformemente acelerado, tá? Nós temos essa equação, que é a área lá do trapézio, né? E a partir dessa equação nós podemos obter aí duas equações diferentes. Tá? É o mesmo cálculo que foi feito lá para o caso linear, tá? A mesma ideia. Nós já fizemos isso. Tá? Só que aqui agora é para o movimento circular. Tá? Então, aqui nós já sabemos como a velocidade angular ela depende do tempo. A velocidade angular inicial, tá? Vamos supor que ela não dependa do tempo. Isso aqui não depende do tempo. Mas a velocidade angular final, ela depende do tempo, porque o sistema ele vai acelerando. Tá? Quanto mais tempo passa, maior vai ser essa velocidade. Então, no lugar desse ômega, nós vamos colocar aqui a equação, a expressão para a velocidade angular no tempo. Tá? Então, aqui no lugar de ômega, nós vamos colocar isso. Tá? E nós vamos ter essa expressão, essa equação. Tá? E vejam que aqui tem ω0 e aqui tem ω0. Então, ω0 mais ω0 dá 2ω0. E esse t, ele vai multiplicar todos os termos aqui. Então, eu vou multiplicar o t vezes ω0, o t vezes esse ω0, vou juntar os dois, dá 2ω0t. Esse t vezes esse t dá t ao quadrado. Então, multiplicando e juntando os ω0s, nós vamos ter, então, 2ω0, cada um deles vezes t, tá? Mais alfa t vezes t, que é t ao quadrado. Tudo dividido por 2. Tá? Ok? Bom, aqui vejo que eu tenho esse 2 e esse 2. Eu posso cancelar esses dois fatores, tá? Para esse termo. Então, 2ω0t dividido por 2 é ω0t. Mais alfa t quadrado dividido por 2 é a mesma coisa. Alfa sobre 2t quadrado. Tá? Então, nós podemos separar essa fração dessa fração. Você pode separar em duas. E Δθ é o intervalo angular. Θ menos θ0. Tá? Então, aqui eu separei, né? Então, escrevi efetivamente quem é Δθ. Ângulo final menos ângulo inicial. 2ω0t dividido por 2 é ω0t. E alfa t quadrado dividido por 2 é a mesma coisa. Tá? Então, aqui nós passamos esse ω0 para o outro lado e ficamos com essa equação, que o ângulo θ, né, é igual a θ0 mais ω0t mais alfa sobre 2t quadrado. Então, essa se chama a equação horária do movimento circular uniformemente acelerado. Tá? Vocês já conhecem essa estrutura matemática, vocês já conhecem essa equação, só que nós conhecemos ou com x de t igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t quadrado, ou s de t é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Então, para o caso linear, era exatamente a mesma equação. Desculpe, exatamente não, mas
uma equação análoga, né? Nós tínhamos uma equação análoga. Então, né, como é que você vai ler essa equação? Como é que você vai ler essa equação a partir desse movimento aqui? Nesse movimento, você vai começar em um lugar. Tá? Então, por exemplo, nesse movimento, aqui no programa que eu fiz nessa simulação, o movimento ele começa aqui nesse ponto. Tá? Então, nesse exemplo aí, nesse movimento, o ângulo inicial é 0. Eu começo em 0. Tá? Vai começar aqui. Mas eu não precisaria começar aqui, eu poderia começar em outro lugar. Por exemplo, 90 graus, eu poderia começar aqui. Ou poderia começar em 180 graus. Ou poderia começar em 270 graus. Eu poderia começar onde eu quisesse. Mas vamos supor que eu comecei aqui nesse ângulo inicial. θ0 igual a 0. E eu vou começar com uma certa velocidade. Eu posso começar com velocidade 0 ou uma outra velocidade qualquer. Tá? Então, ω0 é a velocidade angular inicial. Então, nesse exemplo aqui, nessa simulação, a velocidade angular inicial é 0. Tá? Mas nada impede que você já começasse em movimento, já tivesse uma velocidade inicial aí não nula. Tá? Então, como é que você vai ler essa equação? Você começa nesse ângulo e tem essa velocidade. O tempo passa e conforme o tempo passa, você vai acelerando, de acordo com essa aceleração angular. Então, depois de acelerar por esse tempo, a partir desse ângulo inicial e dessa velocidade angular inicial, você vai chegar nesse ângulo aqui. Tá? Então, é assim que você poderia fazer a leitura aí dessa equação. Tá? Você sai dessa posição com essa velocidade, acelera durante esse tempo e vai chegar nessa posição. Tá? Então, para isso que nós vamos utilizar aí a equação horária, para saber onde o objeto está num certo tempo, em que ângulo o corpo está girando, né? em que ângulo ele está num certo tempo. Então, por exemplo, para esse exemplo aqui do disco aqui de esmeril, né? Da esmerilhadeira. Tá? Então, vamos supor aí que ela gira muito rápido, né? Mas vamos supor aí que no instante inicial o ponto do disco está aqui. Aí vamos supor onde esse ponto estará depois de 1 segundo. Tá? Então, depois de 1 segundo, ele vai dar várias voltas. Né? Então, vamos supor aí que esse disco tenha 11.000 RPMs. 11.000 RPMs dividido por 60 vai dar cerca de 183 rotações por segundo. Então, 183 rotações por segundo. Se você estivesse aqui depois de 1 segundo, esse ponto ele daria 183 voltas, tá? E pararia aqui, por exemplo. Ou estaria em outro lugar, dependendo aí da posição inicial e da velocidade inicial. Tá? Então, é assim que nós temos aí o movimento circular com aceleração uniforme. Tá? Vamos ver outro caso. Né? Mesma equação que antes. Né? Então, aquela equação que nós obtivemos para a área, delimitada lá no gráfico de velocidade angular no tempo. Então, a área do trapézio lá é base maior, base menor dividido por 2 vezes a altura do trapézio, que é simplesmente o intervalo de tempo t, tá? Ou ΔT. Então, nessa equação, nós tínhamos substituído aqui a velocidade angular ômega. Né? A velocidade angular ômega é igual a ω0 mais αt. Mas essa equação, ômega é igual a ω0 mais αt, você pode invertê-la de tal maneira a representar o tempo e não a velocidade angular. Eu sei que ômega é igual a ω0 mais αt. Eu posso, nessa equação, isolar o tempo. E se eu isolar o tempo nessa equação, então nós vamos ter que o tempo é Δω sobre α. Tá? ΔT é Δω sobre α. Então, esse tempo agora, né, então, em vez de substituir o ômega aqui, nós vamos substituir, nesse caso, nós vamos colocar o tempo aqui. Esse tempo, Δω por α. Nessa expressão. Então, nós vamos ficar com o seguinte, eu vou substituir aqui o tempo. Tá? Então, ômega mais ω0 dividido por 2, vezes ômega menos ω0 dividido por α. Quando você tem a multiplicação de duas frações, você vai multiplicar numerador vezes numerador e dividir pelo denominador vezes denominador. Esse vezes esse vezes esse. Embaixo é fácil, é 2α. Mas em cima eu vou ter ômega mais ω0 vezes ômega menos ω0.
Isso é o que nós chamamos em matemática de um produto notável. A mais B vezes A menos B. Tá? Se você fizer aqui a distributiva, como eu já ensinei para vocês, né, o chuveirinho, você vai ficar com A ao quadrado menos B ao quadrado. O termo aqui mais BA vai cancelar o menos AB. Tá? Então, nessa multiplicação aqui, você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então, nesse caso, delta ômega, o intervalo angular, vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tudo isso dividido por 2α. Esse 2α eu posso passar, ele está dividindo desse lado, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter que 2α vezes Δθ é ômega ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Esse ômega zero ao quadrado eu posso passar para o outro lado da equação e quando você passar esse termo para o outro lado da equação, ele vai ficar positivo. E nós vamos ter essa expressão. Ômega ao quadrado é ômega zero ao quadrado mais 2α Δθ. Então, essa equação já é conhecida de vocês, a equação de Torricelli, só que aqui ela é aplicada ao movimento circular. Tá? Nós já vimos, v quadrado é v0 ao quadrado mais 2a ΔX, ou ΔS. Tá? Aqui, como é que você vai ler essa equação? Tá? Então, você vai começar, né? Veja que nessa equação nós não temos o tempo, né? Ela é independente do tempo. Você eliminou o tempo da equação. Então, como é que você vai ler essa equação? Eu vou começar o movimento com essa velocidade angular. Eu começo o movimento com essa velocidade angular. Depois que eu percorro um certo ângulo, que nós vamos percorrer aqui um certo ângulo, acelerando durante esse movimento, nós vamos chegar nessa velocidade. Então, começo com essa velocidade, acelero ao longo de todo esse ângulo varrido, tá? E após esse deslocamento angular acelerado, você vai chegar, a partir dessa que você vai chegar nessa velocidade final. Tá? Então, é assim que nós utilizamos a equação de Torricelli para um caso circular, aceleração uniforme. Veja que se eu não tenho aceleração zero, tá? A velocidade inicial é igual à velocidade final. Esses dois termos vão ficar iguais. A velocidade é fixa, constante. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, o movimento circular uniformemente acelerado é bem simples. É análogo ao que nós já vimos ao caso linear. Tá? E na próxima aula nós vamos considerar outros aspectos. Né? Então, a respeito do como é o vetor velocidade nesse tipo de movimento e a respeito da aceleração nesse movimento. Tá? Vamos ver o conceito chamado aí aceleração centrípeta. Ok? Bom,